Ó, hoje a gente vai ver equação do segundo grau com C igual a zero. A gente começou aprendendo equação do segundo grau, né? A gente foi vendo que equação do segundo grau é aquela que apresenta um 2 em cima da variável, né? Com expoente igual a 2, aí é do segundo grau, logo ela vai ter dois tipos de resposta, né? Até duas respostas. A gente viu com B igual a zero, que é sem o termo x, e agora a gente vai ver com C igual a zero. Ela é desse tipo aqui, ó. ax2 menos bx igual a zero. Como que se resolve isso? É muito simples. Para resolver esse tipo de equação, primeiro a gente tem que fazer uma coisa que chama-se colocar em evidência, tá? Como provavelmente a maioria de vocês não lembra de colocar o termo comum em evidência, a gente vai revisar aqui, ó, o que seria isso. Ó, revisando o que seria colocar o termo comum em evidência. Só pegar um canetão que funciona. Seguinte, imagina que você tenha isso aqui, ó, XA mais XB. Beleza aqui? Sim. XA mais XB. Qual letra aparece nos dois termos ao mesmo tempo? X. Então, colocar o termo comum em evidência é tirar a letra que aparece nos dois ao mesmo tempo e colocar para frente multiplicando. Como assim, professor? Primeiro, identifico que é o X que está nos dois, escrevo ele, abro parênteses. Se eu tirar o X do primeiro termo, sobra só o quê? A. Se eu tirar o X do segundo termo, sobra só o quê? B. Pronto. Coloquei o X em evidência. Deu para entender até aqui? Mais um, bora mais um então, ó. 2C menos 2x. O que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? 2. O número 2. Então, se ele aparece nos dois termos ao mesmo tempo, eu coloco ele para frente multiplicando, tá ok? Se eu tirar o 2 do primeiro termo, sobra o quê? C. C. Se eu tirar o 2 do segundo termo, sobra o quê? X. X. Pronto. Coloquei o termo comum em evidência. Deu para entender como é que faz? Beleza. Agora vamos dar uma olhada no seguinte. Quando eu falo com você que eu tenho x ao quadrado, isso aqui significa que eu tenho duas letras x ali, né? Porque afinal de contas, x ao quadrado é x vezes x. Tranquilo para todo mundo isso aqui? Uhum. Beleza. Agora, olha só como é que vai funcionar. Imagina que eu tenha x2 mais 3x. Beleza até aqui? Então, ó, no primeiro termo eu tenho duas letras x, no segundo termo eu tenho uma letra x. Se eu vou colocar em evidência, eu vou tirar uma letra x de cada termo e colocar pra frente multiplicando. Olha como é que vai funcionar. Vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho duas letras x. Se eu tirar uma letra x, vão sobrar quantas letras x nesse primeiro termo? Uma. E no segundo termo, se eu tirar o x, vai sobrar o quê? 3. Pronto, coloquei em evidência. Deu para entender como é que coloca em evidência quando tem o x ao quadrado? Sim? Mais um, bora lá, ó. 2x2 menos 5x. No primeiro termo, eu tenho duas letras x, simbolizadas pelo x ao quadrado. No segundo termo, eu tenho uma letra x. Então, é o x que aparece nos dois termos ao mesmo tempo. Tranquilo? Sim. Vou colocar em evidência. Coloco o x para frente e abro parênteses. Se eu tirar um x do primeiro termo, alguém sabe dizer o que vai ficar ali? Vai ficar 2x. 2x, né? Porque eu tirei um daqui, vai ficar o 2x. Se eu tirar um x do segundo termo, vai ficar o quê? Menos 5. Beleza. Tranquilo até aqui? Boa. Agora a gente consegue resolver isso. Ó, agora que a gente relembrou o que seria colocar em evidência, a gente vem aqui e faz o ó. Determine as raízes das equações abaixo. As raízes são os valores de x que transformam essa igualdade numa verdade. Primeiro passo é colocar em evidência. Eu tenho aqui, ó, x2 menos 5x igual a zero. Então, vou colocar o x em evidência. Se eu tirar o x do primeiro termo, vai sobrar o quê? Um x. Se eu tirar o x do segundo termo, vai sobrar o quê? Menos 5. Igual a zero. Beleza até aqui ou não? Sim? Ó, agora, presta atenção, agora é uma questão de lógica. Uma multiplicação está sendo igual a zero. Qual é o único caso que uma multiplicação resulta em zero? Alguém sabe dizer? Vezes 0. Quando ela está sendo multiplicada por zero, né? Então, se uma multiplicação é igual a zero, o que eu posso afirmar é que pelo menos um dos termos é zero. Então, ou x é igual a zero, ou x menos 5, que é o segundo termo, é igual a zero. Tranquilo até aqui?
Beleza. Então, ó, vou resolver isso aqui, que é uma equação de primeiro grau que eu já sei resolver. 5 está subtraindo, como que passa para o outro lado? Dividir. Somando. Não, é somando. Somando. Eita, esse recesso fez mal para vocês, hein? Somando. Agora acabou. A primeira raiz, x' é igual a 0. A segunda raiz, x duas linhas é igual a 5. Acabou. Só isso. Tranquilo? Mais um, para você ver que é fácil. Porque muitas vezes eu vi alguém boiando aí, tá? Vi várias pessoas dormindo. x2 mais 8x igual a 0. Primeiro passo, coloque em evidência. O que aparece nos dois termos é o x, escrevo ele. Se eu tirar o x do primeiro termo, vai sobrar o quê? X. Se eu tirar o x do 8x, sobra o quê? 8. Mais 8. Isso aqui é igual a 0. Beleza até a primeira parte? Sim. Ótimo. Quando que uma multiplicação dá 0? Vezes Quando 0. é multiplicado por zero. Quando algum dos termos é 0. Então o que você pode afirmar? Ou o primeiro termo, que é x, é igual a 0, ou o segundo termo, que é x mais 8, é igual a 0. Beleza até aqui a segunda parte? Sim. Ótimo. Esse cara já está resolvido. Agora bora resolver o segundo lado, que é uma equação do primeiro grau. 8 está somando. Como que passa para o outro lado? Subtraindo. Acabou. Primeira raiz, x' é igual a 0. Segunda raiz, x duas linhas igual a menos 8. Deu para entender ou não? Sim. Sim? Ó, sempre que a gente tiver uma equação do segundo grau com c igual a 0, que é esse tipo de equação, sempre a gente vai ter uma raiz sendo 0, tá? Inclusive eu anotei aqui, ó. Nesse tipo de equação, sempre uma das raízes será igual a 0. Mais um, bora resolver, ó. 2x2 menos 10x igual a 0. O x aparece nos dois termos ao mesmo tempo. Vou colocar ele em evidência. X que multiplica. Se eu tirar um x do primeiro termo, que é 2x2, vai ficar como? 2x. 2x, muito bom. Se eu tirar um x do segundo termo, que é 10x, vai ficar como? Menos 10. Menos 10. O x foi embora, eu tirei. Isso aqui é igual a 0. Beleza? Primeira parte? Agora, quando que uma multiplicação dá 0? Quando algum dos números é zero. Quando pelo menos um dos termos é 0. Então o que eu falo? Ou o primeiro termo, que é x, é igual a 0, ou o segundo termo, que é 2x menos 10, é igual a 0. Beleza? Tem aqui a segunda parte? Sim. Ótimo. Bora resolver agora a equação do primeiro grau aqui, ó. 10 está subtraindo. Como passa para o outro lado? Somando. Somando. 2 está multiplicando. Como passa para o outro lado? Dividindo. Dividindo. 10 dividido por 2? Sim. 5. Acabou. A primeira raiz é x' igual a 0. A segunda raiz, x duas linhas igual a 5. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Último, para você fixar essa ideia, ó. 3x2 mais 7x igual a 0. O que aparece nos dois termos ao mesmo tempo? X, então eu vou colocá-lo em evidência. X que multiplica. Se eu tirar o x do 3x2, vai sobrar o quê? 3x. 3x. Se eu tirar o x do 7x, sobra o quê? 7. 7. Muito bom. Isso aqui é igual a 0. Agora, quando que uma multiplicação dá 0? Quando algum dos resultados. Quando algum dos termos é 0. Exatamente. Então, x é igual a 0 ou 3x mais 7 é igual a 0. Vou resolver a equação de primeiro grau. 7 está somando. Como passa para o outro lado? Subtraindo. 3 está multiplicando. Como passa para o outro lado? Dividindo. Repara que 7 não tem divisão exata por 3, tá? Se desse para simplificar a fração, nós deveríamos simplificar até virar uma fração irredutível. Mas aqui já é uma fração irredutível. Então, se ele não tem divisão exata por 3, a resposta vai ficar assim, tá? Então, a primeira resposta, x' igual a 0. A segunda resposta, x duas linhas igual a menos 7 terços. Beleza?